Quase um século atrás, um dos homens mais ricos do mundo gastou milhões criando uma cidade americana no meio da selva amazônica. Hoje, muito do sonho de Henry Ford está em ruínas. Fordlândia, como ficou conhecida, já teve um hospital modelo, boas casas e até um campo de golfe. Você imagina que você vai ter uma cidade com iluminação elétrica na Amazônia. Até hoje em dia é difícil chegar a Fordlândia. Uma floresta sem fim, quando de repente surge uma grande torre de água e um complexo industrial enferrujado, de um outro mundo e uma outra época. Mas não é uma cidade fantasma. O legado de Ford vive nas pessoas que ainda estão aqui. Mas o que Henry Ford queria com isso? E por que na Amazônia? E será que a Fordlândia pode ser salva antes de ser tomada pela floresta? Em vários aspectos, Henry Ford era um homem simples. Mas nos anos 20, Ford também era extremamente rico. Seus carros, fábricas e cidades industriais transformaram o modo como os americanos viviam e trabalhavam. Cada peça do seu icônico modelo T vinha de uma empresa gerida pela Ford. Mas havia apenas um elo faltando na corrente de suprimentos: borracha. Naquela época, a maior parte da borracha vinha da Ásia. Ford viu a solução na Amazônia, o berço da seringueira. Em 1927, ele adquiriu 1 milhão de hectares de terra às margens de um dos maiores rios da Amazônia, o Tapajós. É um pedaço de terra quase do tamanho da Jamaica. O plano era cultivar e exportar borracha suficiente para fabricar os pneus de 2 milhões de carros por ano. E o volume de produção irá aumentar à medida que houver borracha disponível nas plantações da Ford da Amazônia. As primeiras equipes chegaram de barco em 1928. Jornais da época criavam a imagem de uma heróica aventura de descobrimento e de um Ford prepotente, que dava início ao projeto mais espetacular em sua longa e espetacular carreira. Ford vislumbrava um pedaço da velha América no coração do Brasil, combinado com toda a eficiência industrial de suas fábricas em Detroit. Ele contratou, em sua maioria, brasileiros para desmatar a floresta. Em 1929, havia cerca de 1.300 trabalhadores registrados. Mas não demorou para a realidade se impor. Lama, calor sufocante e doenças logo cobraram seu preço. 90 pessoas tinham morrido no final de 1929 e centenas ficado doentes. Ford já tinha gasto mais de $1,5 milhão a essa altura e não tinha muito para mostrar. São cerca de 25 milhões atuais. Quase 100 anos se passaram e o cemitério está em ruínas. Mas ainda dá para entender alguns dos nomes. Muitos morreram de desnutrição, doença e também picadas de cobras e mordidas de morcego. Tentando desesperadamente limpar a floresta, os trabalhadores começaram o que alguns chamaram de maior fogueira feita pelo homem naquela parte da Amazônia até hoje. Não havia muita consciência quanto ao respeito ao meio ambiente e à preservação do meio ambiente. Por isso, o empreendimento entrou em choque com a natureza. Mas os navios continuavam indo e vindo dos Estados Unidos, trazendo tudo, e digo tudo mesmo, que era preciso para fazer uma cidade industrial do zero. Linha ferra, prédios pré-fabricados e essa enorme torre de água que se tornou a maior estrutura humana na Amazônia. Imagina você conviver naquele momento com água tratada, energia elétrica, salário. Algo inédito para aquele povo. Ninguém sabia o que era salário, porque a maioria vivia de escambo. Luiz Magno nasceu em Fordlândia e ainda dá aula na escola Ford construída para os filhos dos trabalhadores. O pai dele trabalhou como supervisor nos seringais. Com o tempo, a floresta foi derrubada e milhares de hectares de seringueira foram plantados. E no começo dos anos 30, Fordlândia já começava a ter o jeito de uma cidade do meio-oeste americano, com uma praça central, calçadas com hidrantes, casas com encanamento interno e muito mais. Hospital de primeira qualidade, clube de lazer, com danceteria, cinema, casas com banheiro. E você tinha um campo de golfe com 18 furos, quadra de tênis e uma vila para os executivos, onde você tinha a piscina. Essa é a piscina hoje.
Os trabalhadores casados ou com famílias grandes recebiam casas como essa. Para o gerente americano, mansões espaçosas, com varandas, jardins e a última palavra em modernidade. Altina da Costa Castro mora numa dessas mansões. Esta mesa aqui é do tempo dos americanos. Ela não é a proprietária, mas vê a si mesma como uma cuidadora residente. Deixa ele sair e ficar abandonado, se acabou todo. Se o povo não tivesse tomado de conta, não existia mais nada, porque roubaram muitas coisas de dentro da casa, entendeu? Ela regularmente encera o piso e os móveis e efetua reparos para impedir a chuva de entrar. Quando, ó, você tá vendo, né? Tá caindo a água, funcionou. Ela disse que essa casa foi feita para o filho de Henry Ford, Edsel, para quando ele visitasse. E ele veio, mas nunca ficou aqui. E esse é o lugar onde a Altina nasceu. O hospital construído por Ford já teve aparelho de raio-x, salas de cirurgia e laboratórios. E foi um dos hospitais mais avançados da região. Hoje, algumas camas enferrujadas e lâmpadas são tudo o que sobrou. Os pais de Edir Branco vieram desta mesma região, procurando trabalho. Ele nasceu aqui em 1938. Meus pais vieram para Forlândia na época que os americanos vieram, aí apareceu muito emprego. O pai dele era mecânico-chefe nessa oficina nos anos 30. A mãe dele era babá de uma das famílias americanas. Meu pai falava que os americanos era na ordem mesmo. Os trabalhadores tinham que chegar no ponto. Metia o cartão, dava o ponto, chegava atrasado, metia, não valia mais. E ele ainda vive em Fordlândia, trabalhando e vivendo como seu pai. Aqui ele está fazendo uma peça para um motor de barco. Para seus pais e outros milhares, trabalhar para Ford significava rigor, não só quanto ao horário, mas quanto a tudo. Álcool era proibido e a dieta era rigorosamente controlada no refeitório da empresa. Inspetores de higiene verificavam se as casas estavam limpas e livres de mosquitos. Mesmo um bom salário e plano de saúde e habitação grátis não bastavam para assegurar os trabalhadores. Para a frustração de muitos gerentes americanos, muita gente abandonava o local para nunca mais voltar, preferindo uma vida mais simples. Mas enquanto uma cidade funcional tomava forma, o seringal sofria ataques. O fato é que os gerentes enviados por Ford pouco entendiam de borracha ou das ameaças dos predadores da selva. O que eles não perceberam foi que as plantações da Ásia não podiam ser replicadas na Amazônia. Aqui, a única forma de as árvores sobreviverem aos ataques dos insetos e ao chamado mal das folhas era crescendo espaçadas e entre outras espécies. Quando você encontra um nativo, você já sabe as pragas que tem naquele local. Quando você cria um, você não sabe que pragas virão. Mas na Fordlândia, a floresta foi derrubada e as seringueiras foram plantadas tão próximas que nada impedia as infestações de se alastrarem de árvore em árvore. Ao ar livre, elas também estavam vulneráveis ao calor do sol e à erosão do solo. Então, em dezembro de 1930, os trabalhadores se revoltaram. Estavam fartos das condições rígidas de trabalho, mas, acima de tudo, da comida. Uma dieta sem graça de aveia no café da manhã e arroz com pão no jantar. Quando souberam que teriam que pagar pela própria comida e enfrentar fila em vez de serem servidos à mesa, o caos se instaurou. Eles destruíram o refeitório e muita coisa de Fordlândia foi saqueada. Muitos americanos correram para a floresta temendo pela vida. Eles simplesmente exigiram que queriam fazer parte de seu cardápio as coisas que estavam acostumados. Muitos trabalhadores foram embora. O restante foi demitido, reduzindo a força de trabalho a poucas centenas. Em plena Grande Depressão nos Estados Unidos, Ford reconstruiu a Fordlândia, determinado a levar sua visão adiante. Em meados dos anos 30, o mal das folhas e os insetos tinham dizimado a plantação, justamente quando o látex já devia estar a caminho das fábricas em Detroit. Ford decidiu procurar outro lugar para uma plantação mais adequada. Um novo local foi estabelecido em Belterra, a 110 quilômetros dali, e Fordlândia foi rebaixada a um centro de pesquisa de borracha. Mas os dois locais continuaram sob ataque de doenças, insetos e lagartas,
Kid recorda colecionar em 1945, quando tinha apenas 7 anos. Eu com os colegas se reunia aqui, saía cedinho quando estava de folga da escola e ia catar lagarto. Tinha 2 tipos, tinha o charuto, um polido assim, e tinha a lagartinha pequena, amarela, na casca da seringueira. O Fábio a gente sabia tirar. Houve tentativas de reviver as plantações durante a Segunda Guerra. Mas em 1945, o neto de Ford, Henry Ford II, decidiu fechar o projeto. Até então, a gigante automotiva havia investido 20 milhões de dólares nos seringais fracassados, o que equivale hoje a 400 milhões de dólares. As plantações foram vendidas ao governo brasileiro por menos de 250 mil dólares. Então, um dia, os americanos em Fordlândia partiram. Uma coisa esquisita já. Aí largaram aí, o mato começou a conta. Boa parte da utopia de Ford começou a desmoronar. Tudo foi saqueado. Alguns, como os pais do Edir e do Luiz, permaneceram. Aí quando eu me empreguei, em 54, eu tinha 16 anos. Aí o pessoal foram saindo, foram morrendo. E outros colegas também, aí diminuiu o povo aqui. Cadê o pessoal? Tudo bem, aí foi fracassando. O negócio do látex também. Aí parou. Aí botaram a criação de gado. Henry Ford, o mestre do automóvel, da linha de montagem e da eficiência, enfrentou a poderosa Amazônia e encontrou seu páreo. Poderia ter sido um sucesso, eles tinham um capital, um investimento, um maquinário, a tecnologia, mas acho que faltou uma coisa importante: criar empatia com o povo nativo e a região. Fordlândia tem sido descrita como uma cidade fantasma no coração da Amazônia. Mas, segundo Luiz, mais de 1.000 descendentes dos trabalhadores originais ainda vivem aqui. Sua neta é a 4ª geração em Fordlândia. E ele se orgulha disso. Quantas comunidades, quantos municípios tem na Amazônia? Quem tem uma história tão grande que nem Fordlândia? Mas agora as mineradoras também estão aqui. Você está pisando em um dos subsolos mais ricos do Brasil, cobiçados por N empresas. Falando em riquezas minerais que existem aqui, grandiosíssimas. Em 2015, promotores federais do Brasil processaram o órgão responsável pelo patrimônio histórico por falhar na preservação da Fordlândia. O diretor local de turismo espera que um dia a cidade ressurgirá. A gente sabe que o tombamento ele não vai suprir todas as demandas, não vai resolver tudo, mas eu acredito que é o primeiro passo, o grande primeiro passo, para a gente fazer esse processo de busca de recursos para recuperar aqueles bens históricos e assim poder divulgar aquilo como um grande atrativo turístico histórico do município de Aveiro e da nossa região do Tapajós. Mas, por hora, o povo de Fordlândia faz o que pode para manter viva a memória de seus ancestrais e do sonho de Henry Ford na selva.